Oitava surata, os espólios. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Perguntar-te-ão sobre os espólios. Dize: os espólios pertencem a Alá e ao mensageiro. Temei, pois, a Alá, e reconciliai entre vós, obedecei a Alá e ao seu mensageiro, se sois crentes. Só são crentes aqueles cujos corações, quando lhes é mencionado o nome de Alá, estremecem, e, quando lhes são recitados os seus versículos, é-lhes acrescentada a fé, e confiam em seu Senhor. São aqueles que observam a oração, e fazem caridade com aquilo com que os agraciamos. Estes são os verdadeiros crentes, que terão graus de honra junto ao seu Senhor, indulgências e um magnífico sustento. Tal como, em verdade, quando teu Senhor te ordenou abandonar o teu lar, embora isso desgostasse alguns dos crentes. Discutem contigo acerca da verdade, apesar de a mesma já lhes haver sido evidenciada, como se estivessem sendo arrastados para a morte, e a estivessem vendo. Recordai-vos de que, quando Alá vos prometeu, que teríeis de combater um dos dois grupos, desejastes enfrentar o desarmado. E Alá quis fazer prevalecer a verdade, com as suas palavras, e exterminar os incrédulos. Para que a verdade prevalecesse e desaparecesse a falsidade, ainda que isso desgostasse os pecadores. E de quando implorastes o socorro do vosso Senhor, e ele vos atendeu, dizendo: reforçar-vos-ei com 1000 anjos, que vos chegarão paulatinamente. Alá não vo-lo fez senão, como boas novas e segurança para os vossos corações. Sabei que o socorro só procede de Alá, porque é poderoso, prudentíssimo. E de quando ele, para vosso sossego, vos envolveu num sono, enviou-vos água do céu para, com ela, vos purificardes, livrardes da imundície de Satanás, e para confortardes os vossos corações, e afirmardes os vossos passos. E de quando teu Senhor revelou aos anjos: estou convosco, firmeza, pois, aos crentes. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Isso, porque contrariaram a Alá, e ao seu mensageiro. Saiba quem contrariar a Alá, e ao seu mensageiro, que Alá é severíssimo no castigo. Tal é, o castigo pelo desafio, provai-o, pois, e sabei que os incrédulos sofrerão o tormento infernal. Ó crentes, quando enfrentardes, em batalha, os incrédulos, não lhes volteis as costas. Aquele que, nesse dia, lhes voltar as costas, a menos que seja por estratégia, ou para reunir-se com outro grupo, incorrerá na abominação de Alá, e sua morada será o inferno. Que funesto destino! Vós não os aniquilastes, ó muçulmanos. Foi Alá quem os aniquilou, e, apesar de seres tu, ó mensageiro, quem lançou areia, o efeito foi causado por Alá. Ele o fez para se provar indulgente aos crentes, porque é oniovinte, sapientíssimo. Fê-lo para que saibais, que Alá desbarata as conspirações dos incrédulos. Ó incrédulos, se imploráveis a vitória, eis a vitória que vos foi dada. Se desistirdes, será melhor para vós, porém, se reincidirdes, voltaremos a vos combater, e de nada servirá o vosso exército, por numeroso que seja, porque Alá está com os crentes. Ó crentes, obedecei a Alá, e ao seu mensageiro, e não vos afasteis dele enquanto o escutais, em prédica. E não sejais como aqueles que dizem: escutamos, quando na realidade não escutam. Aos olhos de Alá, os piores animais são os surdos e mudos, que não raciocinam. Se Alá tivesse reconhecido neles alguma virtude, tê-los-ia feito ouvir. Se ele os tivesse feito ouvir, teriam renegado desdenhosamente, mesmo assim. Ó crentes, atendei a Alá, e ao mensageiro, quando ele vos convocar à salvação. E sabei que Alá intercede entre o homem e o seu coração, e que sereis congregados ante ele. E preveni-vos contra a intriga, a qual não atingirá apenas os injustos dentre vós, sabei que Alá é severíssimo no castigo. E recordai-vos de quando, na vossa metrópole, Maca, éreis um punhado de subjugados, e temíeis que os homens, incrédulos, vos saqueassem, e ele vos agraciou com todo o bem, para que lhe agradecesseis. Ó crentes, não atraiçoeis Alá, e o mensageiro, não atraiçoeis, conscientemente, o que vos foi confiado.
e sabei que tanto os vossos bens, como os vossos filhos, são para vos pôr à prova, e que Alá vos tem reservada uma magnífica recompensa. Ó crentes, se temerdes a Alá, ele vos concederá discernimento, apagará os vossos pecados, e vos perdoará, porque é agraciante por excelência. Recorda-te, ó mensageiro, de quando os incrédulos conspiraram contra ti, para aprisionar-te, ou matar-te, ou expulsar-te. Conspiraram entre si, mas Alá desbaratou-lhes os planos, porque é o mais duro dos desbaratadores. Quando lhes são recitados os nossos versículos, dizem: já os ouvimos, e, se quiséssemos, poderíamos repetir outros iguais, porque não são senão fábulas dos primitivos. E de quando disseram: ó Alá, se esta é realmente a verdade que emana de ti, faze com que caiam pedras do céu sobre nós, ou inflige-nos um doloroso castigo. Porém, é inconcebível que Alá os castigue, estando tu entre eles, nem tampouco Alá os castigará enquanto puderem implorar por perdão. E porque Alá não há de castigá-los, sendo que impedem a entrada dos crentes na sagrada mesquita, apesar de não serem os seus guardiões, ninguém o é, a não ser os tementes, porém, a maioria deles o ignora. A sua oração, na casa, se reduz aos silvos e ao estalar de mãos. A única resposta para eles é: sofrei, pois, o castigo, por vossa incredulidade. Eis que os incrédulos malversam as suas riquezas, para desviarem os crentes da senda de Alá. Porém, malversá-las-ão completamente, e isso será a causa da sua tribulação, então, serão vencidos. Os incrédulos serão congregados no inferno. Isso, para que Alá possa separar os maus dos bons, e amontoar os maus uns sobre os outros, juntá-los a assento a todos, e os arrojará no inferno. Estes são os desventurados. Dize aos incrédulos que, no caso de se arrependerem, ser-lhes-á assento agudo perdoado o passado. Por outra, caso persistam, que tenham em mente o exemplo dos povos antigos. Combatei-os até terminar a intriga, e prevalecer totalmente a religião de Alá. Porém, se retratarem, saibam que Alá bem vê tudo quanto fazem. Mas, no caso de se recusarem, sabei que Alá é vosso protetor. Que excelente protetor, e que excelente socorredor. E sabei que, de tudo quanto adquirirdes de despojos, a quinta parte pertencerá a Alá, ao mensageiro e aos seus parentes, aos órfãos, aos indigentes e ao viajante sem recursos, se for descrentes em Alá, e no que foi revelado ao nosso servo no dia do discernimento, em que se enfrentaram os dois grupos, sabei que Alá é onipotente. Recordai-vos de quando estáveis acampados na rampa do vale, mais próxima, a Madina, e eles na mais afastada, e sua caravana se encontrava mais abaixo, se tivesses marcado um encontro com o inimigo, ter-vos-ies desencontrado, e os enfrentastes para que Alá cumprisse sua decisão prescrita, a fim de que perecessem aqueles que, com razão, deveriam sucumbir, e sobrevivessem aqueles que, com razão, deveriam sobreviver. Sabei que Alá é oniovinte, sapientíssimo. Recorda-te, ó mensageiro, de quando, em sonhos, Alá te fez crer, o exército inimigo, em número reduzido, porque, se te tivesse feito vê-lo numeroso, terias desanimado e terias vacilado a respeito do assunto, porém, Alá te salvou deles, porque bem conhece as intimidades dos corações. E de quando vós os enfrentastes, e ele os fez parecer, aos vossos olhos, pouco numerosos, ele vos dissimulou aos olhos deles, para que se cumprisse a decisão prescrita, porque Alá retornarão todas as questões. Ó crentes, quando vos enfrentardes com o inimigo, sede firmes e mencionai muito o nome de Alá, para que prospereis. E obedecei a Alá, e ao seu mensageiro, e não disputeis entre vós, porque fracassaríeis e perderíeis o vosso valor. E perseverai, porque Alá está com os perseverantes. E não sejais como aqueles, que saíram das suas casas, por petulância e ostentação, para desviarem os outros da senda de Alá, sabei que Alá está inteirado de tudo quanto fazem. E de quando Satanás desabrilhantou as ações, e lhes disse: hoje ninguém poderá vencer-vos, porque estou do vosso lado. Porém, quando os dois grupos se enfrentaram, girou sobre seus calcanhares, e disse: estou isento de tudo quanto vos suceda, porque eu vejo que vós não vedes. Temo Alá, porque é severíssimo no castigo. Os hipócritas e aqueles, que abrigam a enfermidade em seus corações dizem dos crentes:
A estes, a sua religião os tem alucinado. Mas quem confia em Alá, saiba que ele é poderoso, prudentíssimo. Ah, se pudesses ver a ocasião em que os anjos receberão os incrédulos, esbofeteando-os, açoitando-os e dizendo-lhes: provai o suplício do fogo infernal. Isso, por tudo quanto cometeram vossas mãos, porque Alá nunca é injusto para com os seus servos. Tal foi o comportamento do povo do Faraó e dos seus antecessores, que descreram nos versículos de Alá, porém, Alá os castigou por seus pecados, porque é forte e severíssimo no castigo. Isso, porque Alá jamais muda as mercês com que tem agraciado um povo, a menos que este mude o que há em seu íntimo. Sabei que Alá é oniovinte, sapientíssimo. Tal foi o comportamento do povo do Faraó e de seus antecessores, que desmentiram os versículos do seu Senhor. Aniquilamo-los por seus pecados, e afogamos a dinastia do Faraó, porque todos eram injustos. Os pecadores são os piores seres aos olhos de Alá, porque o rejeitam. São aqueles com quem fazes um pacto, e que, sistematicamente, quebram seus compromissos, e não temem Alá. Se os dominardes na guerra, dispersai-os, juntamente com aqueles que os seguem, para que meditem. E se suspeitas da traição de um povo, rompe o teu pacto do mesmo modo, porque Alá não estima os traidores. E não pensem os incrédulos que poderão obter coisas melhores que as dos crentes. Jamais o conseguirão. Mobilizai todo o poder que dispuserdes, em armas e cavalaria, para intimidardes, com isso, o inimigo de Alá e vosso, e se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Alá bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Alá, ser-vos-á cêntego do retribuído e não sereis injustiçados. Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela, e confia em Alá, porque ele é oniovinte, o sapientíssimo. Mas, se intentarem enganar-te, fica sabendo que Alá te é suficiente. Ele foi quem te secundou com o seu socorro, e com o dos crentes. E foi quem conciliou os seus corações. E ainda que tivesses despendido tudo quanto há na terra, não terias conseguido conciliar os seus corações, porém, Alá o conseguiu, porque é poderoso, prudentíssimo. Ó profeta, são-te suficientes Alá, e os crentes que te seguem. Ó profeta, estimula os crentes ao combate. Se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam 200, e se houvesse 100, venceriam 1000 dos incrédulos, porque estes são insensatos. Alá tem-vos aliviado o peso do fardo, porque sabe que há um ponto débil em vós, e se entre vós houvesse 100 perseverantes, venceriam 200, e se houvesse 1000, venceriam 2000, com o beneplácito de Alá, porque ele está com os perseverantes. Não é dado a profeta algum fazer cativos, antes de lhes haver subjugado inteiramente a região. Vós, crentes, ambicionais o fútil da vida terrena. Em troca, Alá quer para vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Alá é poderoso, prudentíssimo. Se não fosse por um decreto prévio de Alá, ter-vos-ia açoitado um severo castigo, pelo que havíeis arrebatado, de resgate. Desfrutai, pois, de tudo quanto conseguis de lícito e temei Alá, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Ó profeta, dize aos cativos que estão em vosso poder: se Alá descobrir sinceridade em vossos corações, conceder-vos-á acento agudo algo melhor do que aquilo que vos foi arrebatado, e vos perdoará, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Mas se intentarem atraiçoar-te, fica sabendo que atraiçoaram antes a Alá. Ele os deixará nas tuas mãos, porque é sapiente, prudentíssimo. Os crentes que migraram e sacrificaram seus bens e suas pessoas pela causa de Alá, e aqueles que os ampararam e os secundaram, são protetores uns aos outros. Quanto aos crentes que não migraram, não vos tocará protegê-los, até que o façam. Mas se vos pedirem socorro em nome da religião, estareis obrigados a prestá-lo, salvo se for contra povos, com quem tenhais um tratado. Sabei que Alá bem vê tudo quanto fazeis. Quanto aos incrédulos, são igualmente protetores uns aos outros, e se vós não o fizerdes, protegerdes uns aos outros, haverá intriga e grande corrupção sobre a terra. Quanto aos crentes que migraram e combateram pela causa de Alá, assim como aqueles que os ampararam e os secundaram, estes são os verdadeiros crentes, obterão indulgência e magnífico sustento.
E aqueles que creram depois, migraram e combateram junto a vós, serão dos vossos, porém, os parentes carnais têm prioridade sobre os outros, segundo o livro de Alá, sabei que Alá é onisciente.